Dezembro de 1888. Van Gogh corta a própria orelha, não porque era louco, mas porque passou 10 anos tentando provar que era artista. E ninguém viu. Você já fez isso? Não literalmente, mas emocionalmente. Já se mutilou tentando convencer alguém do seu valor? Já implorou por reconhecimento até perder o respeito por si mesmo? Van Gogh morreu fazendo isso. Maquiavel aprendeu a parar. Se você cansou de tentar provar seu valor, se já implorou por reconhecimento e só encontrou indiferença, se já se perguntou, quando vão finalmente me ver? Então esse vídeo é para você. Escreva nos comentários agora. Eu não provo mais nada, não para mim, mas para marcar o instante em que você decide parar de mendigar validação. Vincent van Gogh não nasceu fracassado. Ele escolheu fracassar. Aos 27 anos, tinha emprego estável como comerciante de arte. Ganhava bem, tinha futuro, era respeitado. Mas algo dentro dele gritava, você não está vivendo, está performando. Então largou tudo. Decidiu ser pintor. Não porque era talentoso, era péssimo no começo, mas porque precisava criar algo verdadeiro. O mundo não perdoou. A família o desprezava. Você está desperdiçando sua vida. Os críticos o ridicularizavam. Esse homem não sabe pintar. As mulheres que ele amava o rejeitavam. Como vou ficar com alguém que não tem nada? E Vincent começou a acreditar que o erro era dele, que se tentasse mais, se provasse melhor, se explicasse com mais clareza, mas quanto mais ele tentava provar, mais invisível ficava. Você conhece esse sentimento. A vida inteira te ensinaram a performar, a sorrir quando queriam simpatia, a calar quando queriam paz, a se esforçar o dobro, o triplo, para merecer migalhas de reconhecimento. E você acreditou que se trabalhasse duro o suficiente, se fosse bom o suficiente, um dia, finalmente te veriam, mas não viram. Você trabalhou enquanto outros descansaram, foi leal enquanto outros traíram, deu o melhor de si enquanto outros fizeram o mínimo. E mesmo assim, te ignoraram, te descartaram, te substituíram sem hesitar. Não porque você não era bom, mas porque o mundo não funciona por merecimento. Funciona por interesse, por percepção, por timing. Maquiavel está no exílio. Até semanas atrás, era conselheiro político em Florença. 14 anos servindo a República. Negociações diplomáticas, estratégias militares, confiança absoluta. Até que o regime caiu e ele foi descartado, preso, torturado, expulso. Poderia ter passado o resto da vida escrevendo cartas pedindo perdão, provando lealdade, implorando para voltar. Mas ele parou de provar. E começou a escrever O Príncipe, não para ser aceito de volta, mas porque tinha algo a dizer. Anos depois, ele escreveu: Os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos. Tradução brutal. Percepção importa mais que realidade. Enquanto você implora, eles te veem como fraco. Quando você para de implorar, você vira inevitável. Vincent passou anos pintando como quem pede perdão. Cada tela era uma súplica. Me vejam, me entendam, me valorizem. Mas a súplica nunca funciona, porque quando você precisa provar, você já perdeu. Arles, sul da França, 1888. Vincent estava no limite. Convidou Paul Gauguin, outro pintor, para morar com ele. Pensou, se tivermos uma comunidade de artistas, finalmente vão nos levar a sério. Mas Gauguin o desprezava. Achava Vincent irritante, fraco, desesperado demais por aprovação. As discussões começaram. Vincent tentava explicar sua visão, sua arte, seu propósito. Gauguin revirava os olhos, até que numa noite de dezembro, Gauguin anunciou que ia embora. E algo dentro de Vincent explodiu. Não de raiva contra Gauguin, mas de raiva contra si mesmo. Raiva por ter acreditado que precisava de alguém para validar sua arte. Raiva por ter implorado tanto. Raiva por ter se tornado tão pequeno tentando provar que era grande. Então ele pegou uma lâmina e cortou a própria orelha. Não foi loucura, foi ruptura. A morte simbólica do Vincent que pedia aprovação. O assassinato do artista que pintava para ser visto. Você já sentiu isso? Aquele momento em que algo dentro de você morre, não de forma literal, mas psicológica. O momento em que você percebe, eu desperdicei anos da minha vida tentando convencer pessoas que nunca quiseram me ver. É um colapso doloroso, mas necessário. Porque enquanto você carrega a versão de si que implora por validação,
a versão que cria sem permissão não tem espaço para nascer. Quantas vezes você mandou mensagem implorando atenção? Quantas vezes você se explicou até perder a dignidade? Quantas vezes você se dobrou para ser aceito? No exílio, Maquiavel parou de escrever cartas pedindo perdão. Parou de provar lealdade. Parou de justificar seu valor. Ele matou o político que implorava para voltar. E nasceu o filósofo que não precisava de permissão para pensar. A diferença entre Van Gogh e Maquiavel nesse momento? Van Gogh demorou 10 anos para entender. Maquiavel entendeu no primeiro ano de exílio. Ambos chegaram à mesma conclusão. Tentar provar seu valor para quem já decidiu não ver é autotraição disfarçada de esforço. Depois de cortar a orelha, Vincent foi internado. Os médicos disseram que ele era louco. A cidade inteira assinou um abaixo-assinado pedindo que ele fosse expulso. Vincent foi mandado para um hospício. E foi ali, trancado entre 4 paredes, vigiado como um animal, tratado como lixo, que ele pintou suas obras mais poderosas. Noite estrelada, trigal com corvos, café à noite. Ninguém pediu, ninguém viu, ninguém comprou. Mas ele pintou, não porque alguém ia reconhecer, mas porque pintar era a única coisa que ainda fazia sentido. Ele parou de tentar provar que era artista, e simplesmente foi. No exílio, Maquiavel escreveu O Príncipe. Nenhum governante pediu, nenhum conselheiro leu enquanto ele vivia, nenhum político validou, mas ele escreveu, não para voltar ao poder, mas porque tinha algo a dizer. Ele criou sem plateia, sem garantias, sem reconhecimento imediato, e se tornou imortal. E você? O que você criaria se ninguém fosse ver? Se nenhum like viesse? Se nenhum elogio chegasse? Se você soubesse que morreria antes de ser reconhecido? Você ainda faria? Porque se a resposta for não, você não está criando, está performando. E performance sem plateia é só solidão. Mas criação sem plateia é liberdade. Essa é a liberdade que poucos alcançam. A liberdade de criar sem depender de quem está assistindo. De agir sem precisar de elogios. De construir algo verdadeiro, mesmo que ninguém nunca veja. Julho de 1890. Vincent caminha por um campo de trigo. Ele carrega um revólver no bolso. Não porque desistiu de viver, mas porque entendeu que a vida que ele estava vivendo, a de tentar provar, já tinha acabado. Ele encosta a arma no peito e atira, mas erra o coração. Caminha de volta para casa sangrando, deita na cama e espera a morte chegar. Leva 2 dias. Theo, o irmão, corre até ele, segura sua mão e chora. Vincent olha para ele e sussurra, não chore, eu tentei, e morre. 6 meses depois, Theo também morre. As 864 telas de Vincent ficam esquecidas num depósito. Anos passam. Ninguém lembra dele, até que em 1901, 11 anos após sua morte, um crítico encontra aquelas pinturas por acaso e percebe, aquilo não era loucura, era genialidade. O mundo finalmente vê. E Vincent nunca soube. Morreu invisível e renasceu imortal. Maquiavel nunca voltou ao poder, nunca foi perdoado oficialmente, nunca teve o reconhecimento que buscou como político. Morreu em 1527, sem saber que O Príncipe viraria o livro mais influente sobre poder já escrito. Mas ele parou de tentar provar e começou a criar. Morreu como autor, não como conselheiro, e se tornou mais poderoso morto do que jamais foi vivo. Van Gogh não precisava que vissem. Maquiavel não precisava que o perdoassem. Eles já tinham feito a coisa mais difícil, parar de tentar provar e começar a criar por si mesmos. O reconhecimento veio, mas veio tarde demais para salvá-los, porque o reconhecimento externo nunca salva ninguém. O que salva é a paz de saber que você fez o que precisava fazer. Viu ou não viu o mundo? Você vai continuar provando? Vai continuar se explicando, se justificando, se dobrando para ser aceito? Ou vai fazer como Van Gogh fez nos últimos meses de vida? Pintar porque precisa. Criar porque é quem você é. Existir sem pedir licença. A diferença entre os 2 caminhos é brutal. Um te mantém escravo da opinião alheia para sempre. O outro te liberta, mas exige coragem. Coragem de aceitar que alguns nunca vão te ver. Coragem de construir sem garantias. Coragem de morrer invisível, se necessário, para viver verdadeiro. Se eles estivessem vivos, te diriam isso. Não desperdice sua vida tentando convencer cegos a enxergar cores. Não porque você deva desistir de criar, mas porque deve criar sem depender de quem está assistindo. Van Gogh pintou 864 telas. Vendeu uma. Morreu pobre, sozinho e desprezado. Mas hoje, cada pincelada dele vale milhões. Não em dinheiro, em significado. Porque ele provou algo que ninguém pediu para ele provar.
que o valor de uma vida não está em quantos te veem, mas no que você cria quando ninguém está olhando. Se este vídeo te tocou de alguma forma, se você reconhece em Van Gogh e Maquiavel um pedaço da sua própria luta, inscreva-se no canal. Aqui não vendemos motivação rasa. Entregamos verdade crua, filosofia aplicada e o mapa que poucos têm coragem de seguir. E antes de sair, faça o gesto que marca essa ruptura. Escreva nos comentários: eu não provo mais nada. Porque é nessa frase, simples, direta, definitiva, que você para de ser refém da validação alheia e se torna soberano da própria existência. Agora vai, cria, constrói, pinta, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém entenda, mesmo que ninguém aplauda, porque no final, o reconhecimento que importa não vem de fora, vem de você olhar no espelho e dizer: eu fiz, e foi verdadeiro. E isso ninguém pode tirar,